A mente acima do dinheiro. Brad Klontz. Ted Klontz. O impacto das emoções em sua vida financeira. Introdução. O que o levou a escolher este livro? O dinheiro é a causa do seu estresse? Você se preocupa com o fato de estar gastando demais ou com sua incapacidade de poupar? Talvez suas finanças estejam equilibradas, mas você ainda não consiga controlar sua ansiedade em relação ao dinheiro. Talvez as desavenças sobre os gastos o estejam afastando de seu cônjuge, ou, quem sabe, você tenha dificuldade em falar sobre dinheiro com seus filhos ou outro membro da família. Quer você esteja enfrentando problemas em lidar com seu portfólio de ações ou apenas lutando para que o salário dure até o final do mês, saiba de uma coisa. Você não é o único. Quase todas as pessoas têm um relacionamento complicado com o dinheiro, e mais pessoas do que você imagina relacionam-se com o dinheiro de maneira absolutamente disfuncional. Praticamente todos acreditam na grande mentira sobre as finanças pessoais. Que grande mentira é essa? É a acusação de que suas dificuldades financeiras são culpa sua, que são consequência de sua preguiça, loucura, ganância ou estupidez. Bem, elas não são. Pode acreditar em nós. Temos anos de experiência com consultoria, coaching e aconselhamento de casais e indivíduos que lutam com problemas relacionados ao dinheiro. Se há algo que aprendemos com essa experiência, foi que os comportamentos de autodestruição e de autodefesa em relação ao dinheiro não são controlados por nossas mentes pensantes e racionais. A verdade é que eles se originam de forças psicológicas presentes fora de nosso pensamento consciente, e estão profundamente enraizados em nosso passado. Reflita sobre as histórias a seguir, compartilhadas por algumas pessoas com quem trabalhamos. Bridget, fui entregue para adoção aos 2 anos de idade, porque minha mãe não tinha condições financeiras para ficar comigo. Meus pais biológicos haviam se divorciado e minha mãe não podia manter todos os 5 filhos, por isso entregou 3 deles para adoção. Fiquei em instituições por aproximadamente 2 anos e cheguei a desistir de desfazer as malas porque mudava de local com frequência, aparentemente sem nenhum aviso. Certa família adotou uma de minhas irmãs mais velhas e, quando descobriu que eu estava em um orfanato, veio à minha procura. Lembro-me do dia em que meus pais adotivos chegaram à instituição onde eu estava. Chegaram num carro vermelho. Lembro-me de ir diante do juiz e de lhe dizer que queria morar com eles. Lembro-me de me sentir crescida, enquanto girava várias vezes a grande cadeira de madeira ao lado da mesa do juiz. Eu tinha 4 anos e meio. Minha família adotiva era muito amorosa e muito disfuncional. Meu pai era um bêbado alegre. Nunca foi violento, mas, com certeza, podia beber sem controle. Minha mãe, eu acredito, era maníaco-depressiva. Ela estava bem num determinado momento e, no momento seguinte, ficava terrivelmente deprimida, dizendo que perderíamos nossa casa e que não sabia como conseguiria o dinheiro necessário. Lembro-me de, ainda muito pequena, sentir medo de a família ficar sem dinheiro e de outra vez nos mandarem embora, apenas uma de nós duas, ou ambas. Mesmo se conseguíssemos ficar juntas, poderíamos perder nossa casa e tudo o que possuíamos porque não tínhamos dinheiro suficiente. Que lições sobre dinheiro aquela garotinha aprendeu? Que atitudes em relação às finanças ela levou para a vida adulta e como essas lições afetaram sua personalidade e seus relacionamentos? Talvez você acredite que ela venha associar o fato de não ter dinheiro ao abandono emocional, ou que cresça incapaz de confiar ou depender de qualquer pessoa. E você estaria certo. Desde garotinha, Bridget sempre trabalhou e poupou. Mas se recusava a gastar seu suado dinheiro, ela acreditava que o dinheiro, e somente o dinheiro, significava segurança. No entanto, independente do quanto poupava, nunca se sentia realmente segura. Estava sempre esperando a casa cair. Mas você também estaria errado, porque a irmã dela reagiu de maneira bem diferente. Enquanto Bridget se tornava compulsivamente autossuficiente, sua irmã tornou-se passiva, dependente, incapaz de acreditar que poderia cuidar de si mesma. Durante décadas viveu no vício e nas ruas, até conseguir se restabelecer. Essa história demonstra que circunstâncias semelhantes vividas por pessoas diferentes podem causar efeitos bastante distintos. E é a razão pela qual cada um de nós deve explorar e descobrir sua própria história financeira, sem se preocupar em como deveríamos ter reagido às situações que enfrentamos. Paul, meu terceiro irmão, morreu logo após o nascimento
Durante o parto, minha mãe disse várias vezes à enfermeira: algo está errado. Algo está errado. Ela já havia passado por 8 partos, portanto, era capaz de perceber quando algo não estava bem. A enfermeira chamou o médico, mas ele estava no clube de campo, jogando golfe. Quando conseguiu chegar ao hospital, era tarde demais e meu irmão não sobreviveu. Um mês depois, o médico veio à nossa casa em seu carro novo, um Thunderbird. Meu pai e eu estávamos na entrada de casa. O médico saiu de seu carro e disse a meu pai que se não pagasse a conta faria com que ele fosse para a cadeia. Pela perspectiva de meus pais, a necessidade que aquele homem tinha de jogar golfe havia matado meu irmão. Meu pai, então, agarrou o médico, o atirou contra seu Thunderbird e lhe disse: faça o que quiser, mas se continuar atrás de mim com essa conta, eu vou te matar. Ele abriu a porta do carro, jogou o médico uma grisela para dentro e fechou-a. Virou-se para mim e disse: quero que guarde bem isto, Paul. O que realmente importa a esse homem é o seu dinheiro e não a vida que destruiu. Aquela mensagem me acompanhou durante toda a vida. Cresci com a ideia de que os ricos são gananciosos e que não se importam com as pessoas. Cresci acreditando que o dinheiro havia se tornado o seu Deus. Decidi que o dinheiro não era importante. Que tudo o que precisava fazer era me esforçar muito, fazer um bom trabalho e ser conhecido por isso. Na vida adulta, Paul não queria ser conhecido como o tipo de gente que se importa apenas com dinheiro, por isso evitava lidar com o dinheiro ou até mesmo pensar sobre ele. Tinha dificuldade em negociar aumentos de salário, em poupar para o futuro ou em investir, e ainda mais dificuldade quando tentava relaxar e se divertir com sua família porque o trabalho duro era sua única medida de valor próprio. Sendo ele mesmo um profissional da área da saúde, não queria ser pego brincando caso alguém em crise precisasse dele. É fácil perceber como experiências traumáticas como as de Bridget e Paul deixam marcas profundas e duradouras. Mas não precisamos de uma tragédia desse porte para moldar nossas ideias sobre dinheiro, seu uso e significado. Na realidade, a maioria de nós define nossa atitude em relação ao dinheiro por meio de experiências muito mais corriqueiras, agindo como as crianças e adolescentes, observando os adultos que exercem influência em nossas vidas e identificando as razões do comportamento destes. Stephanie, quando eu tinha 12 anos, nos mudamos para o bairro de Upper East Side em Manhattan, Nova York. Vínhamos de uma comunidade de classe média e, de repente, estávamos morando em um dos lugares mais ricos do mundo. Pude ver como pessoas muito privilegiadas levavam a vida, e, sob alguns aspectos, minha família também vivia assim. Tínhamos um grande apartamento em um edifício luxuoso. Nas férias, viajávamos para outros países. Sempre havia dinheiro para educação, arte, cultura e livros. No entanto, minha mãe, com frequência se queixava de não ter dinheiro. Nós não tínhamos o suficiente. Meu pai não ganhava o bastante e ela tinha que ser econômica. Esses comentários e queixas, sempre direcionados a mim, eram o que hoje posso identificar como uma evidência de incesto financeiro. Incesto financeiro por estar revelando a mim os problemas financeiros que diziam respeito a ela e a meu pai, e que nada tinham a ver comigo. Oh! Que eu poderia fazer com tudo aquilo? Ela reclamava de não podermos comprar as roupas caras ou as casas de férias que as pessoas à nossa volta possuíam. Como se não bastasse, minha mãe não era mentalmente saudável. E, em certos dias, ela nem ao menos se vestia. O apartamento estava sempre de pernas para o ar e eu não podia convidar amigos, portanto, embora vivêssemos neste lugar supostamente tão interessante e caro, eu sempre sentia vergonha. Posso relacionar muitos dos problemas financeiros que tive na vida adulta àquelas mensagens conflitantes sobre dinheiro. Minha total confusão quanto às questões financeiras. Como saber se o que tenho é suficiente? Quais são os gastos importantes e quais não são? O que corresponde à realidade, o lindo edifício ou o apartamento horrível em seu interior? Decidi simplesmente ignorar o tema dinheiro na minha infância e, mais tarde, também na vida adulta. Quando me casei, deixei com meu marido todas as reflexões e decisões sobre as finanças. Nunca questionei coisa alguma. Não queria saber de nada. Mesmo quando
Ele perguntava minha opinião, eu evitava o diálogo. Os sentimentos de confusão e vergonha presentes na infância de Stephanie resultaram em passividade na vida adulta. Ela se casou com um homem que assumiu o controle das finanças e da vida do casal, e que esperava que ela ficasse em casa e concentrasse todos os esforços na criação dos filhos e no apoio à escalada profissional do marido no mundo corporativo. Grata pela segurança e pela estrutura, ela estava feliz em simplesmente acompanhar até que ele decidiu divorciar-se dela, deixando-a sós sem dinheiro. Tudo ia bem até que um dia ele chegou em casa e disse que queria o divórcio. Ele se aproveitou da minha ignorância financeira. Disse que precisávamos economizar e que seu advogado cuidaria dos detalhes. Para nós dois. Descobri anos depois que, meses antes de pedir o divórcio, ele havia transferido para sua nova paixão a maior parte dos nossos bens. Embora tivéssemos um estilo de vida de classe média estável, quando o divórcio foi concluído, não havia nada para a divisão de bens. Eu estava sem dinheiro, sem casa, dormia em meu carro e sentia-me totalmente derrota e sem recursos. Perdi tudo. Não tinha um emprego ou qualquer qualificação para começar a trabalhar. Levei 17 anos para reconstruir minha vida, do zero. Lewis, eu tinha o hábito de nunca levar muito dinheiro comigo, no máximo $1 na carteira porque meu pai era rico e morávamos em uma cidade pequena. Eu podia ir aonde quisesse e obter o que desejasse, pois minha mãe, mais tarde, acertaria a dívida nos estabelecimentos. Nunca precisei lidar com dinheiro. Certa vez, na faculdade, recebi um aviso de que havia excedido o saldo de minha conta. Quando liguei para casa, minha mãe disse para eu não me preocupar. Meu pai era um dos sócios do banco, portanto, sempre que minha conta entrava no vermelho, o dinheiro era automaticamente reposto. Quase como num passe de mágica. Mas o outro lado da questão era que eu não tomava minhas próprias decisões. Meu pai escolheu meu carro, a faculdade que frequentei, e outras coisas. Além disso, cresci num lugar relativamente privilegiado em meio a uma pobre comunidade agrícola. Aquilo me trazia constrangimento e me fazia sentir isolado e culpado. Afastado então de qualquer informação sobre dinheiro e de como ele funcionava. E impedido de tomar minhas próprias decisões. Até mesmo quando iria para a faculdade, tudo que aprendi foi que o dinheiro tem poder, e não era necessariamente o tipo de poder que eu desejava. No entanto, mais tarde, sem perceber, tentei colocar em prática esse poder com meus próprios filhos. A história de Lewis demonstra como, apesar de nossas melhores intenções, os preceitos e os comportamentos relacionados ao dinheiro geralmente são transmitidos através das gerações. Apesar do seu ressentimento pela maneira como seu próprio pai o controlava por meio do dinheiro, Lewis reproduziu esse mesmo relacionamento com os próprios filhos. Ele usou o dinheiro para tentar desencorajar sua filha de se casar com alguém que ele não considerava à altura, dizendo-lhe que não daria um centavo para financiar o casamento. Negando suporte financeiro, tentou impedir sua outra filha de começar a vida em Nova York. Disse ao filho que não pagaria sua faculdade a menos que ele concordasse em ir para a universidade que Lewis gostaria que fosse. Quando seus filhos cresceram, Lewis lhes oferecia dinheiro, mas sempre sujeito a condições. Além de usar o dinheiro para controlar os filhos, ele também os deixou financeiramente incapazes. Eles ficaram dependentes das esmolas do papai e limitados por todas as condições que as acompanhavam. Alison, desde que minha mãe e meu padrasto se casaram, quando eu tinha quase 7 anos, eles sempre viveram o que chamavam de sinuca de bico. Os problemas financeiros nunca eram discutidos diretamente com os filhos, mas sempre houve comentários do tipo: você deve saber que o dinheiro não cresce em árvores e basta uma grande despesa para termos problemas financeiros. Na época eu não percebia, mas minha mãe tinha problemas sérios com o uso do dinheiro. Ela sempre dizia que não tínhamos dinheiro algum. Mas, em seguida, saía às compras, adquiria roupas para si mesma e para nós e antiguidades para nossa casa. Eu prestava muita atenção nessas farras de compras, porque sabia que, se pudesse acompanhá-la, também ganharia alguma coisa. Meu pai sempre adotou uma postura cabeça enterrada na areia. Totalmente desligado de nossa situação financeira, concordando com coisas que não faziam sentido algum, apenas para evitar as brigas.
De ambos os lados, uma mensagem negativa. É perturbador quando seus pais não concordam sobre um assunto, e um deles alerta o filho neste caso. Você sobra a iminente ruína financeira, mas, no entanto, gasta como louco, enquanto o outro age como se tudo estivesse bem. Em consequência disso, eu cresci sem um conceito verdadeiro sobre dinheiro. Durante toda a vida pensei: o dinheiro não é grande coisa, exceto quando está acabando. Nesta situação, vem o pânico. O conceito de fazer o dinheiro trabalhar para você ou de saber como lidar com ele de maneira adequada estava muito além do que conhecia. A confusão de Alison a respeito de dinheiro persistiu por muitos anos. Na vida adulta, ela se condicionou a trabalhar muito para ganhar apenas o que lhe permitisse ser independente de seus pais. Mas gastava dinheiro tão rápido quanto ganhava. Inconscientemente, ela havia associado o dinheiro à ansiedade e à crise iminente. Portanto, sempre que conseguia guardar algum, seu nível de ansiedade aumentava até que encontrasse uma forma de se livrar de suas economias, férias em um resort, móveis que não precisava, jantar para 20 pessoas no restaurante mais caro da cidade. Embora ganhasse um salário decente, ela vivia aguardando o próximo salário. Você acabou de ler 5 descrições do que chamamos de flashpoints financeiros, um evento associado ao dinheiro, ou uma série deles, ocorrido nas primeiras fases da vida, com tal carga emocional que deixa uma marca que persiste durante a vida adulta. Talvez você tenha reconhecido um pouco de si mesmo em uma ou mais destas histórias. Talvez não. Mas todos nós temos experiências como essas, lutas dramáticas, dolorosas ou experiências traumáticas na infância ou na juventude que se tornam a base de nossas dificuldades financeiras na vida adulta. Como pôde ver nesses exemplos, os flashpoints financeiros podem trazer mágoa e angústia profunda, como aconteceu nas experiências de Paul e Bridget. Mas como demonstram as histórias de Stephanie, Lewis e Alison, eles também podem ser o resultado de fatos rotineiros menos dramáticos, mas igualmente poderosos, o lento acúmulo das lições que aprendemos com os adultos à nossa volta. Essas lições são, com frequência, muito diferentes das que nossos conselheiros pensavam estar nos ensinando. Trabalhando com nossos clientes, descobrimos que o poder duradouro dos flashpoints financeiros tem pouca relação com os fatos em si ou com nossa interpretação deles ao analisá-los em retrospectiva. Pelo contrário, eles se originam das interpretações infantis e ingênuas que construímos quando nos esforçamos para encontrar uma lógica subjacente neste confuso, contraditório e, muitas vezes, assustador mundo dos adultos. E é a partir das interpretações infantis desses flashpoints financeiros que desenvolvemos um conjunto de conceitos sobre o dinheiro, chamados preceitos financeiros, que moldam tanto nossa maneira de compreender o dinheiro como a forma como lidamos com ele na vida adulta. O ponto principal não é se essas interpretações são exatas e racionais, a fonte do poder dos preceitos financeiros está no fato de que os conceitos faziam sentido em seu contexto original, em nossas mentes infantis. E quanto mais profundo o evento ou série de eventos originais, maior é a força com que nossas emoções colocam em ação os preceitos financeiros subsequentes, e menos flexíveis somos em nos adaptar às inconstantes circunstâncias financeiras posteriores. É quando surgem os problemas. Mesmo que nossos preceitos financeiros tenham sido muito úteis quando foram formados, podem se tornar nocivos se nos apegarmos a eles, e, sem reflexão, agirmos baseados neles durante toda a vida. Por atuarem fora do âmbito da consciência, repousando, sem que sejam observados, no mais profundo recesso de nosso inconsciente, esses preceitos financeiros nos colocam à mercê de sua ação traiçoeira. Para nos libertarmos, devemos primeiro identificá-los e reconhecer suas origens, lidar com temas não resolvidos a partir das circunstâncias que os colocaram em ação e aprender novas formas de encarar, reagir e lidar com o dinheiro. Em momentos de estresse, esses velhos sentimentos e preconcepções sobre o dinheiro podem se infiltrar, mas se soubermos identificar esses preceitos e nos separar deles, e se conseguirmos reescrevê-los, podemos aprender a nos adaptar a quaisquer desafios que surjam. Você sabe o que fazer, mas não consegue fazê-lo. Oh! Que fazer? Então, este livro pode ajudar? Ele é diferente de outros livros sobre finanças. Em primeiro lugar, não vamos oferecer conselhos ou dicas sobre como administrar seu dinheiro. Muitas pessoas acham que os problemas relacionados ao dinheiro se originam na ignorância a respeito do campo complicado das finanças, e erroneamente acreditam que a solução está em reunir informações
Colecionar mais dicas e estratégias para administrar e investir. Talvez isso ajude. Algumas pessoas, entretanto, para a maioria de nós, falta de informação. Não é o problema. Os fundamentos da saúde financeira são, na realidade, bastante simples, e mais conselhos sobre economizar mais e gastar menos não serão de grande ajuda. Se você, como a maioria das pessoas, já sabe o que deve fazer, mas não consegue colocar esse conhecimento em prática, é porque seu problema, como o dinheiro pouco tem a ver com falta de conhecimento. Na realidade, mais informações e conselhos podem fortalecer nossos comportamentos negativos ao nos fazer sentir empurrados em uma determinada direção, e com uma visão negativa de nós mesmos. Quando nos perguntamos eu sei tudo isso, por quê? Não coloco em prática, a resposta que temos costuma ser, deve haver algo errado comigo. Isso não é apenas nocivo, é também contraproducente, porque os sentimentos de vergonha despertados por esses pensamentos somente aumentam nossa ambivalência e fortalecem nossa resistência. Não gostamos que nos digam o que fazer, principalmente quando já sabemos o que fazer. Um bom exemplo. Apesar das centenas de livros, milhares de artigos em jornais e revistas, infindáveis programas de TV, filmes, comerciais, programas de rádio que discutem os princípios das finanças pessoais, ainda há milhões de pessoas incapazes de fazer grandes mudanças em sua vida financeira. Cremos que os puxões de orelha sobre os riscos de não se ter um fundo para emergências, sobre os benefícios de um orçamento familiar planejado, ou sobre quanto você deveria estar poupando, é como tentar tratar um tumor cerebral. Com a aspirina, ela atua no sintoma e ignora a enfermidade. O aconselhamento financeiro não é suficiente para transformar comportamentos financeiros destrutivos. Portanto, em vez de darmos um sermão sobre o que você já sabe, vamos ajudá-lo a encontrar as razões que estão por trás de seu comportamento de autodefesa e de autodestruição em relação às finanças, e então lhe mostrar como ser honesto em seu relacionamento com o dinheiro e como assumir o controle de sua vida financeira e transformá-la. Em primeiro lugar, vamos explorar as origens dos flapointes financeiros. Aquelas experiências ahá, ou as influências importantes relacionadas ao dinheiro. A mais óbvia é a família. Na infância, fazemos descobertas e chegamos a conclusões sobre o mundo com base nas mensagens intencionais e não intencionais que nos são passadas pelas pessoas mais próximas. Quando vemos pessoas à nossa volta reagindo ao dinheiro de uma determinada maneira, internalizamos aquela informação, o que deixa em nós uma marca duradoura. Especialmente durante aquele período em que somos mais suscetíveis. Fora do círculo da família, também somos influenciados por eventos da economia, como a falência da indústria local, ou as bolhas e quedas de mercados maiores, e as influências culturais, como a mídia, a educação, a religião, a etnia, o gênero e o nível social. A seguir, vamos explorar os preceitos financeiros, as suposições ou os conceitos sobre o dinheiro, seu significado e a atuação que cada um de nós leva a partir de nossos flapointes financeiros. Falaremos então sobre os comportamentos nocivos, os distúrbios financeiros que resultam disto. Você, então, aprenderá a identificar seus próprios preceitos financeiros e os temas não resolvidos relacionados a eles, suas origens e o impacto negativo que têm sobre sua vida financeira. Precisamos começar reconhecendo nossos comportamentos autoderrotistas e suas causas, porque, somente quando somos de fato sinceros sobre nosso relacionamento com o dinheiro, podemos superar e reverter nossos conceitos e comportamentos autodestrutivos em relação às finanças e desenvolver outros que sejam mais produtivos. Superando a paralisia da vergonha. Neste momento, você talvez esteja pensando que o termo disfunções financeiras soe bastante exagerado, até assustador. Para ficar claro, as disfunções financeiras são comportamentos extremos e, por sua natureza, originam comportamentos exagerados. Mas isso não altera o fato de que são reações incrivelmente comuns e completamente normais aos eventos difíceis da vida que todos enfrentamos, de uma forma ou de outra. Em nossa experiência, a patologia financeira manifesta-se tipicamente de 3 maneiras. Podemos repetir o padrão financeiro destrutivo aprendido no início de nossa fase de socialização, quer tenha sido observado em nossa família, ou em um contexto mais amplo. Podemos fugir para o extremo oposto destes padrões numa tentativa de evita a repetição das experiências e as consequências do nosso passado. Ou podemos alternar entre esses 2 extremos de comportamento, passando pela opção intermediária em um prejudicial balanço de pêndulo. Seja qual for nosso padrão particular, o resultado final é uma relação com o dinheiro igualmente desequilibrada e nociva.
Soma-se a esse problema o fato de que as pessoas, em geral, se sentem profundamente envergonhadas de sua incapacidade de manter um relacionamento saudável com o dinheiro. Quando conversamos com nossos clientes, muitos deles acreditam serem vergonhosos seus comportamentos financeiros do passado. Estava cheio de vergonha ou eu tinha tanta vergonha de mim mesmo. Quando sentimos vergonha, nos sentimos sem valor, incompetentes e paralisados. Não vemos a nós mesmos como alguém que tomou decisões erradas, mas acreditamos que somos maus. A vergonha afasta o vento de nossas velas. Ela rouba nossa força, nos convence a desistir. Afinal, se somos maus e sem valor, e não alguém que simplesmente cometeu erros, então somos indignos de felicidade e graça. E se cremos que somos indignos, temos menos possibilidade de transformar nosso comportamento problemático e podemos até sabotar, inconscientemente, nossas tentativas de mudança. Você já deve ter visto armadilhas de cola para roedores. Bem, a vergonha é uma armadilha de cola emocional que mantém as pessoas atoladas em um círculo vicioso de ação, recaída e apatia. Mas não precisamos continuar como vítimas indefesas desse ciclo cruel e sem sentido. O primeiro passo é nos libertar para reconhecer que nossos conceitos automáticos em relação ao dinheiro e os comportamentos resultantes deles não são sinais de que somos maus, sem valor ou, de alguma forma, estragados. Eles são consequências normais e previsíveis de termos vivido as experiências que vivemos. Nossas crenças e comportamentos são resultados lógicos, levando-se em conta quem somos, o que nos ensinaram, e como aprendemos a sobreviver. Assim que aceitarmos nossa humanidade, com todos os nossos pontos fortes e fracos, podemos começar a avaliar de maneira honesta nossas disfunções financeiras, e o pensamento por trás delas, e ter progresso real e contínuo na direção do crescimento e da transformação. Esse é o nosso objetivo: progresso, não perfeição. Transformando a mente. Antes de começarmos a mudar o nosso comportamento, temos que dar uma olhada no lugar onde tudo se inicia, a mente e seus fascinantes e, por vezes, contraditórios, sistemas de interpretação e resposta ao mundo. A pesquisa neurológica e comportamental continua a desvendar informações surpreendentes sobre como as emoções, os pensamentos e as ações interagem, e qual o seu impacto em nossas decisões sobre finanças. Vamos dedicar atenção especial à maneira como o cérebro processa os eventos traumáticos e suas consequências físicas, emocionais e comportamentais. Embora os flapointes financeiros não sejam sempre traumáticos em seu sentido tradicional, eles são intensos e profundamente emocionais. Portanto, entender os efeitos biológicos e neurológicos do trauma ajuda a compreender os efeitos dos flapointes financeiros em nosso padrão de raciocínio e em nosso comportamento. No decorrer do livro, vamos utilizar histórias compartilhadas por pessoas que já cumpriram a tarefa de trabalhar o comportamento mal resolvido em relação ao dinheiro, o que lhes trouxe cura, mudança de vida e sentimento de paz em seu relacionamento com o dinheiro a despeito das realidades externas em constante mudança. Mudamos somente seus nomes e outros detalhes que permitissem sua identificação. Vamos também compartilhar nossas próprias histórias, pois chegamos a esse processo por meio de nossas próprias lutas contra o comportamento negativo e autodestrutivo em relação às finanças. Como sempre dizemos, nossa mensagem parte de nossa própria confusão. E aqui está a parte mais importante de nossa mensagem: é possível mudar. Na realidade, quando removemos as barreiras mentais e emocionais, descascamos as camadas superficiais e encaramos longamente as forças verdadeiras que controlam nosso comportamento, a transformação é certa. Seja qual for sua dificuldade com o dinheiro, ao ler as histórias de luta nas próximas páginas, você verá, sem sombra de dúvida, algo de si mesmo e de sua própria história. Ao ler sobre as verdadeiras transformações do sofrimento financeiro em paz e prosperidade, esperamos que encontre seu próprio sentimento de esperança e de possibilidade. Portanto, se estiver frustrado com sua incapacidade de mudar os hábitos financeiros, se estiver cansado de se sentir ansioso a respeito do dinheiro, se anseia por um sentimento de paz e liberdade financeira, não procure a próxima aspirina para amortecer sua dor de cabeça financeira. Em vez disso, considere a hipótese de lidar com as causas ocultas de sua dor e use seu estresse e ansiedade como um impulso para mudar radicalmente sua vida financeira. Chegou a hora. Os benefícios podem ser tremendos. Alison, assim que o medo foi vencido e pude experimentar um relacionamento positivo com o dinheiro, consegui relaxar e aproveitar. Fez toda a diferença em minha vida.
Lewis, fizemos uma lista de 25 itens do que tínhamos que fazer ou sobre o que precisávamos nos informar. Num período de 6 meses lidamos com todos os itens da lista, exceto 3. Nossos relacionamentos entre eu e minha esposa e com nossos filhos se fortaleceram. Estamos muito melhor. Agora, há muito mais abertura. Stephanie, o fato mais surpreendente é quanta energia é liberada conforme lido com cada dificuldade. E me torno mais saudável em meu relacionamento com o dinheiro. Paul, percebi que é possível encontrar um meio-termo na visão que tinha de que o dinheiro era algo ruim, assim como eram ruins as pessoas que o possuíam. Fui capaz de desenvolver conceitos mais razoáveis e comportamentos que fazem mais sentido para mim, que me dão maior clareza a respeito do tema dinheiro. O mais libertador é ser capaz de conversar sobre o assunto com minha esposa de maneira consciente. Bridget, a ideia de que a quantia que em dinheiro existe na minha conta equivale à minha imagem e autoimagem. Isto mudou. Percebi que já tenho dinheiro suficiente para sustentar o estilo de vida simples que escolhi. Percebi que não tenho que sacrificar tudo para ter uma boa vida. Aceitei o fato de que tudo continua bem se eu quiser tirar um dia de folga e não fizer dinheiro aquele dia. Tudo bem se eu quiser me divertir